Olá, gatíssimas! No vídeo de hoje nós vamos responder a pergunta da Fabi Melo. Foram, na verdade, 3 perguntas. Aqui nesse vídeo eu vou responder 2 e no próximo vídeo eu vou responder a 3ª pergunta, porque eu acho que tem mais a ver para um próximo vídeo. Então a pergunta dela foi: trabalhar para dona de salão com salário fixo ou dar uma porcentagem do dinheiro? Então, é assim, você tem que ver primeiro como que fica melhor pra você. Aí você vai falar e todo mundo vai pensar, nossa, o que fica melhor é um dinheiro fixo, certo? Só que assim, a gente tem que saber calcular mais ou menos quanto que a gente receberia se fosse a porcentagem. Porque vamos supor que todo mês o salão feche protocolo, feche tratamentos de 3 mil, 2 pessoas de 1.000 e pouco. Calculando isso, se você recebesse a porcentagem, você receber X. Se você receber o fixo, vai ser, no máximo que eles pagam, 105. Pronto. E alimentação, transporte, essas coisas assim são tudo à parte. Eles não pagam o salário mais o vale transporte, essas coisas. Normalmente não paga. Assim, só se você for registrado em carteira, mas é bem difícil. Eu ultimamente, pelo menos aqui na região, a maioria não tá mais registrando e prefere que você entre como autônomo, de preferência que você entre com MEI e tudo mais, enfim. Mas aí você tem que calcular. Vamos supor que ele pague 905, que fica entre 905 e 1.005. Sempre eles caem para o mais baixo e fica para 905, porque não tem um salário fixo, não tem um conselho de classe, a profissão estética. Então não tem como falar, olha, o piso é tanto, não tem. Então se o cara chega pra você e fala, olha, eu pago um salário mínimo, ponto, é um salário mínimo que ele vai pagar. E aí você tem que analisar quanto que você receberia se fosse pela porcentagem, para ver se realmente vale a pena. Pensando que pode calhar dias que ninguém faça nada, vale muito mais a pena você trabalhar fixo. Porém, se você pensando nisso, eu vou continuar recebendo, porque eu recebo fixo. Só que assim, você vai o tempo todo lá. São 8 horas que ela quer que você fique lá, são 8 horas que você vai ficar lá, tendo pessoas ou não. E aí você perde de atender pessoas de fora, que na minha opinião é muito importante. Porque é quando você pega mais experiência, é quando você pega mais tipos diferentes de pele, tipos diferentes de ocasiões, de tudo, gente. É quando você avalia, vê o que tem, o que não tem, realmente é experiência. E às vezes você fica presa num lugar que vem 1, 2 gatinho pingado, ou tem até uma frequência boa, mas calha de dias que não tem ninguém. E aí você deixa de atender porque você tá presa naquele lugar. Eu, na minha opinião, não acho que é vantagem você ficar num lugar mesmo sem ter cliente, porque perde experiência, que eu acho que vale muito mais do que dinheiro, entende? Porque a experiência faz você crescer mais do que a parte teórica, a prática, né? A parte de teoria tem que ter, claro que tem que ter, pra você ter base no que você tá fazendo, pra não sair fazendo besteira, que nem a gente vê muito por aí, inclusive na TV, que é um vídeo à parte. Mas então, e aí você tem que ver, de início você tem que ver o que é melhor pra você, quanto que ela vai pagar, e aí depois com o tempo, isso gente, é com o tempo mesmo, porque não tem como eu falar, não gente, não aceita, porque você vai perder dinheiro, não tem como eu falar isso, porque em compensação você pode aceitar porcentagem e ter pouco cliente, não conseguir cliente de fora e tudo mais. E assim, prestar bastante atenção quando for porcentagem, gente. Quando for porcentagem, o que eu indico pra vocês fazerem? Eu sempre falo isso pra todas as minhas alunas, em toda a turma minha eu falo isso. Se não é você que dá o preço, você não dá o preço, você vai receber a porcentagem de quanto que ela vai cobrar. Então, você pergunta sempre pra cliente quanto que foi. Quanto que cobraram de você? Cobraram tanto. Por quê? Já aconteceu comigo de eu receber super pouco, e aí eu nem questionava, porque eu ganhava porcentagem.
E aí, simplesmente, assim, eu ganhava por sessão, tipo, R$3, R$5, assim, muito pouco mesmo. Trabalhava em salão de cabeleireiro. E aí chegou um dia que a cliente simplesmente falou assim, nossa, como tá caro, né? Recebeu pouco, deve estar pagando o quê? R$20? R$30? R$50? Aí ela, não, tá X o valor. E a bonita da pessoa, da cabeleireira, da dona, da responsável lá, falava que era tanto e não sei o que, e lá. Aí eu simplesmente cheguei um dia e falei assim, olha, não vai dar mais pra ficar. Numa boa, não briguei, não questionei, não fiz chabu, não fiz nada. Por quê? Aí eu cheguei numa boa, falei, olha, a cliente falou isso e isso, pelo que eu tô percebendo, então, a maioria... E eu perguntei pros outros clientes, também me confirmaram os valores, aí eu fiz as contas, eu tava saindo no prejuízo, porque ela me passava outro valor. E aí, não, você que sabe. Só que todas as clientes que eu atendia foram atrás de mim. Ah, você vai atender aonde? Ai, você saiu e não sei o quê. Eu falei, eu tô atendendo algumas pessoas a domicílio e não sei o quê. As minhas clientes eu continuei ganhando. O que aconteceu? Eu atendendo as clientes onde eu tava ou na casa delas, elas pararam de ir no salão fazer aquele tipo de procedimento. E o que aconteceu? Ela me ligou falando, olha, a gente aumenta a sua porcentagem, não sei o quê, lá. Só que assim, eu não quis voltar. Porque se já aconteceu isso uma vez, quem garante que não vai acontecer 2, 3, 4 mil vezes? Ou ela chegar para o cliente e falar, olha, se ela perguntar, você não fala. Isso é bom porque serve de experiência e para eu alertar outras pessoas. Porque isso, gente, acontece. E se a gente não tiver prestando atenção, a gente é passado para trás. E outra coisa, o que você faz? Aí você vai falar, tá bom, o que eu faço? A cliente chegou para fazer a sua terapia, lá, a sua sessão, você anota o nome da cliente, anota o que ela tá fazendo, na avaliação mesmo. Você pergunta quanto que cobraram e coloca na avaliação. A cliente chegou, você anota o que ela fez, o valor, se ela vai pagar na hora e pede para a cliente assinar. No final do mês, você vai ter uma lista, no seu caderninho, você vai ter uma lista de todos os clientes e todos os valores que elas pagaram lá na recepção. E aí você soma, faz o total de tudo, coloca os seus 30% e vê quanto que você vai receber e espera a bufunfa chegar. Se chegar faltando, você chega e fala assim, olha, eu tenho aqui um controle meu. As clientes assinaram, colocaram elas mesmas o valor que vocês cobraram e eu fiz a porcentagem assim. A cliente assinando, não tem como ninguém falar pra você que, ai não, que não sei o que lá. Porque a cliente assinou, ela que falou, então ela que assinou. Aí a pessoa que tá te pagando, ela vai ter que discutir com o próprio cliente, se ele pagou menos, se ele pagou mais. Assim, é uma dica que eu dou pra quem vai trabalhar por porcentagem. Mas esse requisito, o que é melhor, você tem que ver pra você. Eu já fui chamada pra trabalhar em um lugar que era salário fixo, eu não me lembro quanto, era um pouco mais que o salário, eu acho, mas era só aquilo e pronto, não era com vale transporte, não era com alimentação, e você tinha que ficar de 8 a 9 horas. Eu coloquei na ponta do lápis o que eu ia gastar de transporte e alimentação, ia sobrar quase nada. E com base nos tratamentos que eu iria estar fazendo, eu iria ganhar muito mais se fosse porcentagem. Então você tem que tirar essa base para você não sair perdendo. Por quê? Não é fácil você estudar, se aperfeiçoar para ir chegar e fazer tratamento de graça, né? A gente tem que sempre pensar nisso. Mas a minha dica é, calcula o que sai melhor para você. Se por enquanto, para quem tá começando, por exemplo, pra quem tá começando, tá fazendo curso ainda, nunca trabalhou, não trabalha a domicílio, não trabalha em casa, não trabalha na casa de ninguém, não atende, não tem essa experiência de atender mesmo, aí eu indico que fique até mesmo no salário fixo, porque querendo ou não é um dinheiro fixo que você tem e as clientes vão vir. Agora, se é uma pessoa que já atende a domicílio, que já tem essa vivência, eu, na minha opinião, acredito que porcentagem seria melhor. Mas isso vai de você, você tem que ver o que é melhor pra você. A segunda pergunta: como colocar valores nos serviços para quem vai trabalhar em casa? Então, para quem vai trabalhar em casa, existe assim, você tem que calcular tudo o que você vai gastar. Existe uma conta que você pode fazer para saber quanto que você vai gastar e quanto que você pode colocar em cima. Por exemplo,
você comprou um sabonete de 500 ml. E aí você gasta, sei lá, 2 ml. E aí você vai, vamos supor aqui, imaginar, que é 50 sessões que rende. Normalmente é mais. Mas enfim, normalmente é muito mais. Mas enfim, 50 sessões. O produto foi 50 reais. O produto foi 50 reais. E ele dura 50 sessões. Então, naquele produto, você vai gastar R$1 em cada cliente. E assim todos os produtos. E aí você soma quanto que deu de produto. Normalmente, produto bom, assim, tipo Ádicos, Valmare, Samana, esses produtos assim, normalmente a gente gasta numa limpeza de pele com um produto bom uns R$16 em produtos. R$16 em produtos. Aí você fala, nossa! Ai, lá no centro eles cobram 180 pra fazer uma limpeza de pele. E eles só gastam R$16? Por quê? Isso é de produto. Você gasta também com gaze, com algodão, que o algodão é o que você mais gasta, com água, luz, certo? Aparelho. Cada vez que você usa o aparelho, você perde uma vida dele ali. Ele fica um pouco mais... Ele fica assim, ele vai envelhecendo, certo? E aí, aluguel. Então, tudo isso você tem que colocar ali no montante. Aí, depois, você coloca a sua mão de obra. Só que assim, os valores vai depender também, muito importante, de bairros, de cada bairro. Por exemplo, vamos supor, residencial, normalmente é mais barato, na verdade teria que ser mais barato do que no centro comercial, no centrão. Como que eu posso explicar para ficar mais fácil? Você tem que pensar em quê? Quanto que você gasta de produto, isso é fato. Tem uma base, vamos supor, não gasta muito, gente. Produto é uma coisa que você não vai, por mais que o produto seja carérrimo, você não vai gastar tanto produto assim pra cobrar em produto R$50, não. E tem que ver a região, quanto que normalmente é a classe das pessoas que você vai atender, se é classe A, se é classe B, se é classe C, se é classe D. Você tem que cobrar o que é certo, o que é justo. É mais ou menos assim que funciona. A gente não pode extrapolar valores. A gente não pode cobrar menos do que é o certo, do que é cobrado. E a gente não pode cobrar acima disso. Mesmo que a pessoa, mas é rico. Porque o rico também é o que mais segura o dinheiro. Dica que eu dou pra vocês, não extrapolar valores. Eu já vi gente cobrar R$10 em limpeza de pele. Desculpa, ou a pessoa não estudou, ou ela tá fazendo uma bela de uma porcaria no rosto da pessoa. Porque R$10 você não paga nem os produtos. E segundo, aonde fica a sua mão de obra? Aonde fica todo o seu estudo, todo o seu sacrifício, todas aquelas noites que você deixou de dormir pra estudar com uma prova, onde que fica? Então, e outra, pra quem tá assistindo esse vídeo e não é esteticista, não, é só consumidor, né? É só cliente. Cuidado onde você vai fazer a sua limpeza de pele. Porque tem muita gente se achando esteticista aí, fazendo besteira, provocando queimadura de segundo, terceiro grau aí. Na TV a gente vê isso acontecer, cansa de ver isso acontecer. Quem é profissional de verdade é difícil, muito difícil dar uma advertência dessa. É muito difícil mesmo. Claro que acontece porque às vezes a pessoa é alérgica e nem sabia. Mas assim, é porque a pessoa era alérgica e nem sabia. Porque se ela falar que ela é alérgica, o profissional qualificado vai tomar suas devidas precauções para não acontecer nada. Então você toma cuidado com valores baratos, porque o barato infelizmente sai caro. Tem muito gente que fica charlatão, tipo, esse produto aqui é X e lá dentro é água com açúcar. Não é nada, é água com aveia, pra você olhar. E porque eu já deixei de trabalhar em lugar porque era assim, deles chegar, mostrar, eu só trabalho com produto tal, chegar lá dentro e ter que misturar produto. Na minha opinião, isso é ridículo, porque pra que fazer isso? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Pra quem é esteticista e for cobrar, cobra o justo. Não vai cobrar nem tão acima do normal e nem tão abaixo, porque aí você tá perdendo dinheiro. Então, meninas, é isso. Eu espero realmente de coração que tenha tirado a dúvida de vocês.
Qualquer outra dúvida, se não ficou muito explicado, eu tento elaborar um outro vídeo um pouco mais explicado, fazendo as contas direitinho pra vocês. Deixe então nos comentários aqui abaixo a sua pergunta, Fabi. A terceira pergunta eu vou deixar para o próximo vídeo. Então é isso, meninas. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar, hein?